Aula. Já. Nossa primeira videoaula é sobre operações com frações. E para isso precisamos do seguinte. O que significa o MMC? É o mínimo múltiplo comum entre dois números. Dois números naturais. Como é que a gente identifica os múltiplos de um número natural? Por exemplo, quem são os múltiplos de 2? Os múltiplos de 2 são, a gente multiplica o 2 primeiramente por 1, 2 vezes 1, é o primeiro múltiplo de 2, que vai ser o 2. Depois, o 2 vezes 2, que vai ser o 4. O 2 vezes 3, que vai ser o 6. 2 vezes 4, o 8, e assim a gente determina todos os múltiplos de 2. Ou podemos escrever da seguinte forma. Ó, quem são os múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim. Nós determinamos todos os múltiplos de 2. A gente observa que os múltiplos de 2 são os números pares. Aí a gente quer identificar agora quem são os múltiplos de 8. Por exemplo, os múltiplos de 8 a gente vai identificar assim, ó. Como a gente aprendeu, os múltiplos de 2 vai ser 8 vezes 1, que vai ser 8. 8 vezes 2, que vai ser 16. 8 vezes 3, vai ser 24. E assim a gente continua. Então, quem são os múltiplos de 8? A gente vai ser o 8, o próximo 16, o próximo 24. E assim nós determinamos todos os múltiplos do número natural 8. Certo? Agora, o nosso objetivo é determinar o mínimo múltiplo comum entre dois números ou entre mais números naturais. Por exemplo, se nós quisermos determinar o mínimo múltiplo comum entre os números 2 e 8. Mínimo múltiplo comum entre os números, rapidinho aqui pessoal, entre os números 2 e 8, a gente pode escrever dessa forma. Quem vai ser o mínimo múltiplo comum? Se vocês observarem, quem é o menor múltiplo de 2? É 2. E quem é o menor múltiplo de 8? Então qual vai ser? Vamos lá. Quem são os múltiplos de 2? Os múltiplos de 2 são o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e assim vai. Quem são os múltiplos de 8? Os múltiplos de 8 são o 8, o 16, o 24, o 32 e assim a gente continua para determinar todos os múltiplos de 8. Aí observe, quem é o menor que é múltiplo comum dos dois? Observe aqui, vai ser o número 8. Então o MMC entre 2 e 8 vai ser o número 8. Tá? Mas também nós podemos determinar o seguinte, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 8 da seguinte forma. A gente faz o que vocês já viram no ensino fundamental. Seguinte, eu tenho 2 e 8. Primeiro eu pego o menor primo possível, que a gente possa dividir 2 e 8. Quem é? O 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 8 dividido por 2 vai dar 4. O 4 ainda pode ser dividido por 2. Mas 1 a gente repete. Quando chega a 1 a gente repete. 4 dividido por 2 vai ser 2. 2 ainda pode ser dividido. 2 por 2, 1. Acabou a nossa continha. Então vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Esse é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 8. Tá, isso é só para vocês lembrarem como é que a gente tira o mínimo múltiplo comum entre 2 e 8. Mas o nosso objetivo da nossa aula é trabalhar com operações entre frações. Primeiramente a gente vai ver o seguinte, olha só, duas regras básicas e bem simples. Por exemplo, soma de frações. Na verdade, 3
três condições. Soma de frações. Como é que a gente vai determinar a soma de duas frações? Por exemplo, a gente pode escolher qualquer duas frações. Por exemplo, essa daqui. 1/3 mais 4/3. Observem aqui o seguinte. Olha só. Quando os denominadores... Observe, esse cara é o numerador, como vocês já sabem. O de cima é o numerador. O que vem embaixo é o denominador. Quando os denominadores das frações são iguais, a gente olha como é que a gente procede. A gente repete a fração e soma os... Repete o denominador das frações e soma os numeradores. 1 mais 4, 5. Então a soma da fração 1/3 mais 4/3 vai ser igual a 5/3. Observe. Mas caso isso não ocorra, por exemplo, se nós tivermos que somar a fração 1/2 mais a fração 1/8, como é que nós vamos proceder? É o seguinte, observe que a gente agora precisa tirar o IMC entre 2 e 8, porque os denominadores das duas frações são diferentes. Sendo diferente, a gente calcula o IMC e procede da seguinte forma. Olha só, como é que a gente vai fazer? Nós tínhamos que o IMC entre as frações, entre os números 2 e 8, vai ser quanto? O IMC vai ser 8, a gente viu. Então a gente faz assim, repete o IMC que nós encontramos e já vai fazer assim, ó. 8 dividido por 2 vai ser 4. 8 dividido por 8 vai ser 1. E a gente multiplica. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 1, 1. Agora, o numerador é 8, o denominador é 8 e a gente soma os numeradores. 4 mais 5, 4 mais 1, 5. Desculpa, já estava dando a resposta. Então, observe. Só recapitulando. Se as frações tiverem o mesmo denominador, a gente repete o denominador, soma. Isso também a gente pode somar ou subtrair os numeradores. Caso os denominadores sejam diferentes ou distintos, o que a gente faz? A gente procede tirando o IMC entre os denominadores. Tá? Olha só mais um exemplozinho, um pouco, para vocês observarem como é que a gente pode somar frações e subtrair ao mesmo tempo. Por exemplo, se nós quiséssemos calcular essa diferença, a fração, não, vamos botar um número um pouco maior aqui. A fração 5 sobre 4, mais a fração 1 sobre 3, menos a fração 1 sobre 2. Como é que vai ser? Como é que a gente vai operar dessa forma? Observe o seguinte, ó, os denominadores dessas frações são todos distintos. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar o IMC entre os denominadores. Quem vai ser o IMC entre os nossos denominadores? O IMC entre os nossos denominadores serão quem? O IMC entre os nossos denominadores serão 4, 3 e 2. E a gente vamos proceder um pouquinho mais organizado isso aqui. 2, 3, 4. Primeiro a gente vai pegar os números primos, ou os números... a gente sempre vai dividir por números primos, porque, na verdade, em síntese, a gente está decompondo em fatores primos isso. Então, primeiramente, a gente pega o menor possível, o menor primo possível, único par. Né? A gente vai por 2. 2 dividido por 2 vai 1, 3 não divide 2, então 2 não divide 3, a gente repete. Aí 4 dividido por 2 vai dar 2, aí novamente a gente vai, o 2, observa que dentre os três o 2 é divisível por 2. 2 novamente, repete o 1, repete o 3, 2 dividido por 2 é 1. Agora, não precisamos mais do 2, aí a gente aumenta. Quem é o próximo primo? O 3. Repete-se o 1, 3 dividido por 3 dá 1 e aqui vai ser 1. Aí a gente multiplica e determina o IMC. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Não é 4 vezes 2, é 4 vezes 3. Aí a gente procede para calcular essa soma e subtração de frações. Como é que a gente vai fazer? 12. Agora olha só, 12 dividido por 4 vai dar quanto? 3. 12 dividido por 3, 4. 12 dividido por 2, 6. Então, 3 vezes... Aí a gente multiplica agora. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 1 a 4, menos 6. Então, a gente opera, repete o denominador e a gente faz as operações. 15 mais 4, 19 menos 6, 13. Então, a nossa operação com frações vai ser 13 dividido por 12. Não se usa mais esse negócio de avos, não. Poderia ter falado 13 sobre 12 avos. Mas não é mais importante falar sobre isso. Agora, olha só.
A outra operação que também é muito importante, que vocês saibam e entendam isso com bastante clareza. A multiplicação de frações. Multiplicação de frações. Como é que a gente estabelece a multiplicação entre frações? Por exemplo, tenhamos duas frações quaisquer. Por exemplo, a fração A sobre B, com B diferente de zero, e a fração C sobre D, com D diferente de zero. O D, B e D tem que ser o quê? Diferente de zero. A gente não pode dividir por zero. Então, como é que a gente vai fazer o produto dessas duas frações? A gente vai fazer o produto de A sobre B, vezes, ou um pontinho só, não tem problema, C sobre D. Como é que a gente vai fazer? A vezes C, vezes quem? B vezes D. Multiplica os numeradores e multiplica-se os denominadores. Muito simples. Se nós tomássemos essas duas frações aqui, a fração 1 sobre 2 e a fração, quiséssemos multiplicar pela fração 1 sobre 8. Qual seria o resultado? 1 vezes 1 vai ser quanto? 1. E 2 vezes 8 vai ser 16. Então, como é que a gente opera a multiplicação entre duas frações? Multiplica os numeradores e multiplica-se os denominadores. A gente obtém uma nova fração. Muito simples. Certo, agora vamos passar para a próxima operação. Operação de divisão de frações. Tá? Uma próxima divisão de frações. Como é que a gente calcula a divisão entre duas frações? Vamos lá. Consideramos o mesmo modo que a gente viu na multiplicação por funções. Considerem o seguinte: A sobre B, tá? E a fração C sobre D. Todos esses caras aí, com A, B, C e D, também números diferentes de zero. Como é que a gente opera a divisão de frações? Vocês observem. Tem dito lá, tá feito isso também na aula, não na videoaula, mas na aula de vocês, na aula sobre frações. Como é que a gente opera? Como é que a gente divide uma fração A sobre B com a fração C sobre D? A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Quem vai ser o inverso de C sobre D? Vai ser D sobre C. Agora a gente opera como se estivesse na multiplicação. Multiplica A vezes D sobre D vezes C. Então, é muito simples. A operação com a frações também é muito simples. Só um exemplo numérico, para que vocês se familiarizem bem com esse conceito e entendam bem. Olha só, se nós tivermos a fração 1 sobre 2, novamente a fração 1 sobre 2, quisermos dividir pela fração 1 sobre 8, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a primeira fração 1 sobre 2 e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 1 sobre 8? 8 sobre 1. Aí como é que a gente procede? A gente multiplica os numeradores e os denominadores. Vai ficar 8 vezes 1, 2 vezes 1 vai ser 2. Aí ficou fácil. 8 dividido por 2 vai ser quanto? 4. Beleza, pessoal? Essa aula vai auxiliar bastante vocês quando nós formos trabalhar com as grandezas proporcionais e inversamente proporcionais, que são de grande valia para o curso de Ciências Agrárias. Beleza? Só isto. Valeu!